Salve, salve, questão do mundo inteiro! Nós já estamos na terceira, é o terceiro vídeo que nós gravamos aqui falando sobre experiências. A gente começou falando sobre, porque eu acredito em Deus, tá aqui, ó, clica pra você assistir se você perdeu. Aí eu vou falar sobre algumas experiências lá. Depois dessas experiências e de ser questionado que experiências seriam essas, então nós gravamos um vídeo só sobre minhas experiências. Clica aqui, que aí você vai ver lá. E aí, em uma dessas experiências, nós falamos sobre algumas coisas relacionadas ao mundo espiritual. Sabe? Demônios, essas coisas assim. E aí, cara, essas coisas arrepiam o cabelo de algumas pessoas e de outras deixam meio assim, será que isso é verdade? Aí eu decidi vir bater um papo com você e contar mais uma experiência, pra que você entenda, cara. É verdade. Mas primeiro, roda aquela que é a vinheta mais bonita do Brasil. Falei nesses dois últimos vídeos, que você pode clicar aqui pra assistir, já são mais de 30 anos, cara, vivendo essas experiências, sabe? São 30 anos, na verdade, né? Mais de 30 anos, porque é 30 anos e alguns meses, né? Mas são experiências que nos fazem ter a certeza de que Deus é real, de que o mundo espiritual existe. Para falar a verdade, as experiências mais fenomenais que eu tive foram experiências intelectuais, foram experiências de renovação de mente, foram experiências de renovação de coração através da leitura da Bíblia, através de tesouros escondidos na Bíblia que eu garimpei estudando e recebi pro meu coração, me fazendo um pouco mais humano, um pouco mais polido, um pouco mais especial. Porque não há como experimentar coisas boas no cristianismo, né? Na verdade, Jesus não veio para instituir o cristianismo, ele não veio para instituir religião alguma, ele veio para ser o que ele é, ele veio para resgatar o pecador e livrar o pecador das forças do pecado, fazendo-nos livres e não escravos mais de toda essa pecaminosidade, de toda essa maldade. E só podemos ser livres de tudo isso quando experimentamos essa liberdade em Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a verdade liberta, tá ligado? Liberta. Mas geralmente as pessoas que gostam de mim e não fazem parte do nosso círculo religioso ou de círculo da irmandade cristã, vamos dizer assim, ou que simplesmente dizem que a Bíblia é um livro escrito por homens e que a Bíblia caducou e que a Bíblia é um livro antigo, que a Bíblia é de uma cultura antiga, que a Bíblia é do judeu, que a Bíblia é não sei o quê, e tem um monte de questionamento, sabe, que vai comendo de gente que fala por aí e que também são, coitados, são pessoas que não têm experiência alguma, são baseadas simplesmente na lógica, simplesmente nas coisas que ele consegue provar, que ele consegue tocar, que ele consegue ver. Vai ter sempre uma explicação para alguma coisa, vai dizer que é um fenômeno psíquico, vai dizer que é uma coisa, vai dizer que é outra. Mas, cara, são 30 anos, e nesses 30 anos partiu de mim também a necessidade de estudar, de ler, de comer, de viver algo mais profundo, para ter um pouquinho de base e não me fundamentar somente em experiências sensoriais, mas experiências psíquicas, mentais e espirituais também. É uma renovação de mente verdadeira. É a capacidade de olhar para a sociedade. É um pouco de estudo de filosofia, é um pouco de estudo de sociologia, para conseguir entender o que é o homem, para conseguir entender a depravação e deploração da integridade moral do homem. É conseguir ver como existem pessoas que são completamente perturbadas, tá ligado? Mas que conseguem ser dominadas por um conjunto de regras que ela consegue ver em um grande bolo, em uma grande bola de luz de amor, tá ligado? Então ele vê essas regras não como imposição, mas regras que nos conquista e nos laça, a Bíblia vai dizer que com cordas de amor, e nos traz para perto dessa nova convicção, desse novo quadro de regras morais que nos faz viver de uma maneira mais íntegra na Terra e nos faz viver de uma maneira mais respeitosa. Eu acho que o cristianismo não tem nada de ruim para ensinar. Embora eu não sou um defensor de religião, não vou defender islamismo, porque eu acho que é muito feio o cara morrer e matar para defender o islamismo. Embora eu ache muito estranho a defesa de coisas que são tão passageiras. O que eu defendo é experiência com o eterno. É a capacidade de entender o que venha a nós o teu reino, participar desse reino, viver esse reino, se integrar nesse reino, entender o que é amar quem está do seu lado, respeitar os espaços delimitados dentro da sociedade, sem invadir o espaço do outro, sem se degradar, poder sentar, ouvir o ponto de vista da outra pessoa, respirar fundo mesmo sem você concordar e depois dizer o seu ponto de vista, e se nenhum dos dois concorda, que cada um siga o seu caminho, mas sem se degladiar, sem se matar. É isso que eu entendo
entendo, que eu aprendo na Bíblia Sagrada. Mas como eu disse, existem amigos e colegas que vivem e conversam comigo, que eu respeito muito, que não acreditam na Bíblia, por exemplo. E que eu posso sentar e explicar 1000 vezes o que está escrito na Bíblia, ele vai dizer: ah, é bonito, é belo e é sábio, mas, cara, não é algo que vai reger a minha vida ou reger os meus passos na vida. E simplesmente não dá pra acreditar. E diz que, poxa, não dá pra acreditar que o homem era tão forte que matava leão rasgando. Não dá pra acreditar que um cara abriu o mar vermelho com um pedaço de pau. E não dá pra acreditar que um cara foi engolido por um grande peixe e o peixe serviu de submarino pra ele, vomitando ele na beira ali da praia, saca? Tá ligado? É meio doido acreditar nessas coisas. Parecem às vezes meio que fábulas. E aí, com a dificuldade de provar alguma coisa pra alguém que não acredita nela, eu simplesmente conto as minhas experiências. E na maioria das vezes eles ficam assim, ó. Caraca. Talvez seja por isso que Deus nos permite ter experiências. Porque nem sempre numa discussão você vai conseguir provar de forma teórica pra alguém alguma coisa. Talvez seja por isso que os milagres existiram. Para crer no Evangelho, algumas pessoas precisavam de milagres para acreditar, mas outras não precisavam. Simplesmente precisavam de um discurso bem feito, bem conjecturado, bem costurado, e precisavam de ser alcançados pelo poder das palavras, tá ligado? Então essa era a diferença entre os judeus e os gentios. Uns precisavam de milagres para crer, outros precisavam somente de uma palavra para crer. Então, algumas pessoas vão precisar de experiências para acreditar, e talvez seja por isso que Deus nos dá experiências, para quando a gente possa contar, compartilhar, e as pessoas vão começar a acreditar, ou pelo menos abrir o coração para acreditar naquilo que você tem a dizer posteriormente. Então tá aí a importância de, mesmo possuindo experiências, não buscá-las somente, mas possuir também um pouco de base teológica, filosófica, para que você possa estudar e compartilhar aquilo que você estudou. Mas às vezes as portas dos corações estão tão fechadas que você não consegue compartilhar com elas, que se você abrir o coração dela com um pouco de experiência, um pouco de uma história que você tenha vivido, um pouco de testemunho, vamos dizer assim, a pessoa vai abrir os ouvidos e voltar a atenção para o que você tem a dizer. Talvez seja por isso que possuímos experiências tão doidas. E aí eu queria compartilhar uma que eu tive aqui com você. Você pode até chamar de problemas psíquicos, talvez, mas não foi bem isso que aconteceu. Precisamos visitar o caso de uma pessoa muito importante. Era uma pessoa servidora pública, uma pessoa que possuía integridade intelectual, tá ligado? Ela não era doida, não. Uma pessoa normal, estudiosa, trabalhadora e numa área que exigia até muito da sua cabeça. Então, doida ela não era, não. E enquanto a minha mãe cantava, meu pai pregava, meu pai até pediu pra eu dar uma palavrinha, e eu dei uma palavrinha lá, né, como quem, tipo, né, deixa eu dar uma palavrinha pra abençoar a vida dessa mulher. De repente, quando meu pai volta a falar, invade um cheiro de vela na casa, mano. Um cheiro de vela. Olha só, nós gravamos os vídeos minhas experiências e vocês foram e me perguntaram agora, durante essa semana: que loucura, você possuiu alguma outra experiência com essa questão de reino espiritual, essas doideiras aí, sei lá, velho, demônio, essas coisas? E eu tô tentando responder pra você aqui de uma forma resumida o que eu já passei, velho, só pra você entender. E olha, foi coisa que marcou, porque eu era um adolescente. Então, no horário em ponto lá, invadiu o cheiro de vela. E eu fiquei assim, poxa, que cheiro é esse, né? Pra você que mora em cidade interior, ou que já teve a oportunidade de ver uma procissão, onde alguém anda com um santo na mão e as outras andam com vela atrás, você já deve ter sentido aquele cheiro de vela, né? Que fica enquanto as pessoas passam. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar pela janela pra ver que procissão tava passando. Por incrível que pareça, não tava passando nenhuma. Não tinha ninguém passando na janela, não tinha ninguém passando na rua. E eu olhei pra dentro da casa, sentei, me encolhi e fiquei na minha, né? Ela percebeu. Interrompeu meu pai falando e olhou pra mim e disse assim: você também sentiu? Eu falei: sentiu o quê? Ela falou: sentiu o cheiro de vela? Eu falei: senti o cheiro de vela. Ela falou: vocês estão sentindo? Meu pai: aham, cheiro de vela, né? Ela: esse cheiro invade a minha casa todo dia, nesse horário. Nesse horário. Meu pai, que não tem medo de nada, já levantou logo e disse assim: olha, vamos orar aqui, que isso nunca mais vai acontecer. Vamos orar aqui por você. Levantou as mãos e começou a orar por ela. Ela começou a meio que tontear, velho. Começou a meio que tontear. Então eu fui pra trás, porque se ela caísse, eu ia segurar. Eu ia segurar. Eu ia segurar. Ah! Eu sei que Jesus tem poder, eu sei que Jesus tem poder. Poder.
Pergunta se eu voltei pra casa normal. E se eu passei a ser a mesma pessoa na minha vida? Mano, se meu pai tivesse lá, eu tinha morrido do coração, velho. Porque naquela hora que ela virou pra trás, deu aquele grito que o meu coração quase parou, que meu coração passou pela boca, eu quase morri. Meu pai só fez isso aqui, ó. Opa, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. E o negócio, cara, foi controlado pela I. Eu fiquei pensando de onde é que saiu tanta moral, de onde é que saiu tanta autoridade. Eu fiquei pensando como que meu pai consegue fazer essas coisas. Voltei pra casa, meu irmão, crentinho. Eu voltei assim, cara, nunca mais eu posso mais nem achar ruim do mundo. Sabe o que é não querer mais fazer nenhum pecadinho nem pecadão, saca assim? Toda vez que eu ia reclamar, murmurar, perdi o ônibus, que eu fiquei, que perdi o ônibus, respirava fundo e... Graças a Deus que eu perdi o ônibus, aleluia, porque eu queria ser um pouquinho como meu pai, morrendo de medo de que, sei lá, se eu precisasse de novo eu não tivesse autoridade, porque foi a coisa mais bizarra que já aconteceu na minha vida. Portanto, experiências dessas me fizeram entender e compreender que nesse mundão velho, que a gente só vê com esses olhos, existe um outro mundão, cara. Tá assistindo Stranger Things no Netflix, que tem um mundo invertido? É isso aí, velho. Existe o mundo invertido. Não daquele jeito do seriado, mas existe um mundo espiritual. Existe forças das trevas e forças celestiais que militam e que lutam. Existe uma luta dentro de você, do seu espírito contra a sua carne, das suas vontades carnais, das suas maldades naturais, contra a ação do Espírito Santo no seu coração, que lhe faz ser puro, ser diferente, buscar a santidade. Então existe sim uma luta, sabe? A forma como você vive nessa terra, achando que nada existe e, sabe, naturalzão, velho, faz você viver uma vida meio bocozinha, sabe, de cristianismo. Na boa, com muita sinceridade pra você. Se você vai pra igreja, volta pra casa e, tipo, não experimenta nada, nunca sentiu nada e acha que o evangelho é mesmo só um monte de letra no papel, você tá mais pra historiador do que pra cristão. Cristianismo é uma religião, mas Cristo é uma experiência. Cristo é uma experiência viva e eficaz. Você vive, você sente, você experimenta e nunca mais quer outra coisa pra você. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso novo vídeo e entenda o que eu falei, entenda. Experiências mais importantes são aquelas que você sente ao refletir na palavra de Deus e sente aquela palavra vivificar a sua vida, vivificar a sua alma, encher você de vida, de alegria, transformação, metanoia, mudança de mente. Mas, pra você que vê isso de fora, tá ligado? Fica vendo aquelas pessoas dizendo, nossa, estou me vivificando através da palavra, você fica assim, tá. Fica emocionado só porque leu essa palavra, né? E tipo, é só mais um texto, não sei o quê. Não, velho! Existem depois outras experiências. Aquelas são as mais importantes. A vivificação através da palavra, a experiência através da palavra. Mas existem outras experiências menos importantes, vamos dizer assim, muito menos importantes, mas que mostram e provam pra gente que o mundo é muito mais além daquilo que eu vejo com os meus olhos. Então, eu posso falar do que eu li. Posso falar do que eu estudei, posso falar do que eu senti e posso falar do que eu vivi. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda, se inscreve, convida a galera para se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar nos seus grupos de WhatsApp, não se esqueça de ajudar a gente. Sabe por quê? Porque quando você ajuda a gente, você faz parte desse projeto. Quando você dá as mãos aqui pra mim, dá as mãos aqui, ó, dá a mãozinha, vamos compartilhar. Quando você me ajuda, me ajuda a ajudar mais alguém. Beleza? Precisou? Chama que a gente vai, agenda@junomeirelles.com.br e eu vou ficando por aqui e te vejo depois do curso. Fui! Só bocó, você atrapalhou o vídeo.